Bom, o memorando de entendimento já está fechado, as assinaturas foram colocadas, tudo foi transmitido e agora a paz reina no Oriente Médio. Tô brincando, claro. Ainda tem muita coisa que precisa acontecer antes de a gente poder falar em paz no nosso tempo. Mas o memorando é um bom começo. A questão é, será que ele vai conseguir sair do papel antes de desmoronar? Porque, como a gente vem comentando, o primeiro ponto desse acordo é que tem que haver um cessar-fogo em todas as frentes para começar esse período de 60 dias. E isso inclui o Líbano. Hoje mesmo houve troca de fogo no Líbano, dos dois lados. Então a pergunta é, será que esse acordo já nasceu morto ou a gente ainda vai conseguir avançar? Para tentar nos ajudar a entender melhor tudo isso, a gente tem hoje um convidado inédito no programa. Muito feliz em receber a doutora Arta Moini, teórica política internacional e diretora executiva do Instituto para a Paz e a Diplomacia em Washington, D.C. Eu adoro esses dois temas, então é um prazer enorme ter você aqui, doutora. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Dani. Obrigada. É um prazer estar aqui. Temos muito para conversar, com certeza. E só para todo mundo saber, eu conheci a doutora Moini em Tbilisi, na Geórgia, de todos os lugares possíveis, onde participamos de uma conferência recentemente. Então fiquei muito feliz de finalmente ter você aqui no programa. Mas bom, vamos direto ao assunto. As notícias que saíram hoje de manhã, quando começamos o programa, falavam sobre a troca intensa de fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano. E parecia que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Houve rumores, pelo menos no X, de que o Irã teria dito algo como: tudo bem, esse é o ponto número 1. A gente não cumpriu, então não vamos abrir o estreito como tínhamos dito. Logo depois disso, começaram a aparecer manchetes na Al Jazeera e também na Reuters, dizendo que Israel e o Hezbollah tinham concordado com um cessar-fogo. Mas parecia que os ataques continuavam. Ao mesmo tempo, mais ou menos nesse mesmo momento, saiu também uma notícia de que, embora houvesse esse acordo de cessar-fogo, a primeira rodada de conversas entre os Estados Unidos e o Irã, que aconteceria hoje na Suíça, foi cancelada. Então, antes de tudo, o que você acha dessa situação? O fato de a primeira rodada de negociações na Suíça não ter acontecido, que seria o início desse processo de 60 dias, e também da situação com o Hezbollah. Olha, primeiro de tudo, eu acho que você tem razão. O memorando de entendimento é sim um passo na direção certa. Isso é bom, se realmente se mantiver. E se houver um acordo com o Irã, vai ser bom para os Estados Unidos, vai ser bom para o Irã e vai ser bom para toda a região. É por isso que muitos países da região estão apoiando essa iniciativa. Quer dizer, o memorando nem teria sido possível sem o esforço de países como o Catar, o Paquistão e a Arábia Saudita, além de outros que atuaram nos bastidores. Então, é um acordo com apoio regional. Só por isso, ou se o acordo for fechado com base nesse memorando, já é uma estrutura bem diferente do que foi o JCPOA. Eu sei que muita gente vai dizer que isso é o JCPOA 2.0 ou o JCPOA Plus, mas a forma como ele foi construído, o método que levou até aqui, é diferente do JCPOA, e ele tem um foco muito mais regional. Quer dizer, os europeus praticamente não estão envolvidos, além de, bom, terem participado daquele jantar em Versalhes. Então, esse é um dos pontos. É claro que há muita gente contra esse acordo, tanto em Washington quanto no Irã. Há muitos iranianos, especialmente membros da ala mais dura, que acham que isso é uma concessão, que o Irã está entregando tudo para os Estados Unidos. Os defensores do acordo, em especial o Sr. Ghalibaf, que é o chefe do poder legislativo iraniano, estão sob enorme pressão. E ontem mesmo, Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irã, filho do antigo líder supremo, que foi morto em ataques dos Estados Unidos, declarou apoio ao acordo, mas ao mesmo tempo jogou toda a responsabilidade pela assinatura nas mãos do presidente do Irã. Que bom que você tocou nesse ponto, porque ele é realmente importante.
E eu queria ver se você pode ajudar todo mundo, inclusive a mim, a entender melhor isso. Porque o que a gente tinha ouvido era que o presidente Pezeshkian era mais um presidente de nome, mas que cuidava principalmente de assuntos internos. Por isso o Kalibaf e o Arakchi é que estavam conduzindo as negociações, já que eram eles que trabalhavam diretamente com o líder supremo e tudo mais. Só que agora, o próprio líder supremo está dizendo basicamente que deixou a decisão nas mãos do presidente Pezeshkian. E ele também disse que não concordava com aquilo, se a tradução que eu vi estiver certa, mas que mesmo assim deu a permissão. Você pode explicar essa dinâmica e como isso está funcionando? O líder supremo do Irã tem historicamente, especialmente desde o Ayatollah Khamenei, o mais velho, tentado manter sempre uma espécie de negação plausível. Eles querem dizer que não se envolvem no dia a dia da política e das decisões, mas todo mundo sabe que estão sim muito envolvidos no dia a dia. Eles só querem separar a responsabilidade. Então, basicamente, se o acordo der errado, ele pode dizer, tá vendo? Eu disse que não queria isso, vocês é que disseram que ia funcionar, que era para confiar em vocês, e eu meio que confiei. E olha no que deu. O Ayatollah Khamenei já tinha feito algo parecido com o presidente Rouhani antes. Nesse caso, pelo que eu entendo, as pessoas que mais apoiam o acordo, sim, o Pezeshkian apoia, ele provavelmente é o mais favorável a uma relação com o Ocidente. Mas eu acho que, nos bastidores, o Kalibaf e muita gente ligada à Guarda Revolucionária também estão apoiando esse acordo. Então existe um grupo chamado Campo Paidari, representado pelo Saed Jalili. Pelo que eu sei, ele foi o único, nas reuniões do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, que votou contra. No fim das contas, o resultado foi, se não me engano, 9-1. E eu acho que ele foi o único que votou contra a proposta deles, pelo menos contra o memorando de entendimento. Então essa é a primeira parte. O motivo de eu trazer isso é para que o público entenda que nós temos os nossos linha dura que querem a guerra e eles também têm os deles que querem a guerra. E de certo modo, com esse memorando, dá para saber que é um bom acordo, porque todo mundo é contra. E todas as pessoas certas são contra. Então, é isso que temos. E além disso, temos obviamente a situação dos Estados Unidos, a questão interna, sabe, de jogar a decisão para o Congresso. Do mesmo jeito que os linha dura funcionam, deixando as decisões para os negociadores, os Estados Unidos funcionam deixando as decisões para o Congresso. O Congresso não fez nada para parar a guerra, não usou o poder e a autoridade que tem pela Constituição para intervir contra essa guerra inconstitucional e irresponsável. Mas agora que a paz começa a aparecer no horizonte, de repente o Congresso dos Estados Unidos quer se envolver, quer supervisionar e aprovar a paz. É realmente absurdo, se a gente parar para pensar. Mas eles fazem isso porque existe, você sabe, aquele consenso bipartidário, o chamado Beltway, em Washington, que tem muito interesse em manter a primazia dos Estados Unidos, em preservar essa ideia de hegemonia global. Então tem esse lado. E no fim das contas, tem também os israelenses, que aprenderam a sabotar qualquer negociação de paz na região. E vão continuar fazendo isso, porque o Líbano faz parte dessa equação. Eles acreditam que podem manipular a situação, bombardeando partes do Líbano, provocando uma reação do Irã e, assim, acabar com todo o processo de paz. É por isso que o primeiro ponto do memorando de entendimento é a integridade territorial do Líbano e o fim das hostilidades entre Israel e o Hezbollah. Então, de certa forma, Israel e o Hezbollah, que são os dois representantes dos Estados Unidos e do Irã, entram em jogo nesse acordo. Isso torna a situação mais complicada, mas eu estou cautelosamente otimista de que desta vez o governo talvez perceba o que está acontecendo. E sabe, em vez de exigir a rendição do Irã ou se render ao Irã, um bom acordo é um compromisso. Mas para isso funcionar, os dois lados também precisam conseguir controlar suas forças por procuração, ou seus aliados, entre aspas, que dizem não poder controlar. Eles têm que conseguir fazer isso. Essa é a dinâmica.
Acho que a gente pode falar mais sobre se isso é ou não um pensamento ilusório, mas vamos ver. Sim, quero sim. Na verdade, quero entrar nesses dois assuntos. Você mencionou há pouco que existem pessoas mais radicais em praticamente todos os lados. Não é só entre dois lados, mas se a gente fala do Irã, dos Estados Unidos e também dos chamados proxies, se quiser chamar assim, de Israel e do Hezbollah, tudo isso faz parte desse cenário. E eu quero começar mostrando um exemplo representativo do lado americano. Como você mencionou, o Congresso, esse aqui é o Ted Cruz, e ele vai reclamar do fato de existir um acordo. E isso se conecta com o que você estava dizendo. Então, primeiro, vamos ouvir o que o nosso amigo Ted tem a dizer. Eu acredito que o presidente está recebendo conselhos muito ruins sobre isso. E a história ensina uma lição bem simples. Dar bilhões de dólares a fanáticos teocráticos que querem nos matar é uma ideia muito, muito ruim. Esse acordo prevê o envio de 300 bilhões de dólares para o Ayatollah e para o regime islâmico no Irã. Eu acho que isso seria um erro muito grave. Se o Ayatollah receber 300 bilhões de dólares, esse dinheiro vai ser usado para financiar o terrorismo e para matar americanos. Por isso, eu realmente espero que o governo siga por outro caminho, que decida não mandar dinheiro para o Ayatollah. Na minha opinião, a gente não deveria mandar nem um centavo para ele, e mandar 300 bilhões de dólares seria, na minha visão, extremamente perigoso. Então vamos dar uma olhada em algumas das coisas que ele disse ali. Porque um dos problemas que eu tenho com isso, no contexto, é que ele fala como se houvesse uma escolha real a ser feita. Como se a gente pudesse simplesmente não ter feito o acordo, não ter dado dinheiro, e de alguma forma surgisse uma boa solução disso. Mas na minha opinião, já ficou provado que não existe uma solução militar, nem do lado dos Estados Unidos, nem de Israel, que consiga forçar o Irã a cumprir o que se espera. Então é preciso fazer alguma coisa. Só que isso parece não ter entrado na cabeça deles. Primeiro, como é que você vê os comentários do senador Cruz sobre isso? O Ted Cruz está completamente fora da realidade. Acho que ele fala para uma fatia muito pequena do público americano, basicamente conservadores com mais de 65 anos, só pelo fato de se referir ao sistema político iraniano como o Ayatollah. Isso mostra o quanto ele está desconectado. Primeiro, o sistema iraniano hoje é controlado principalmente pela Guarda Revolucionária e por redes ligadas a ela. É muito menos teocrático do que em qualquer outro momento desde a Revolução. Esse é um ponto. O segundo é que 300 bilhões de dólares não é o valor que os Estados Unidos estão dando para o Irã. Esse é um fundo de reconstrução que vai ser financiado em grande parte pelos países do Golfo Pérsico, principalmente Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, para tentar encerrar as hostilidades e criar uma nova ordem que estabilize as economias deles e a região. Era isso que nós deveríamos ter garantido, e não garantimos por causa da própria guerra que nós começamos. Conselhos como os do senador Cruz, do Lindsey Graham ou do Tom Cotton só servem para nos empurrar para uma guerra com o Irã. Eles queriam essa guerra há muito tempo. Conseguiram a guerra deles, e ela explodiu na cara deles. Mas em vez de assumirem a responsabilidade e reconhecerem o papel que tiveram nisso, estão tentando empurrar o problema e basicamente dizendo que a única solução é uma guerra eterna, sem fim. Agora, é justo reconhecer que o Donald Trump e o vice-presidente Vance perceberam, especialmente o Vance, que isso simplesmente não é bom para os Estados Unidos, não é bom para a economia global e não é bom para os aliados americanos no Golfo Pérsico. Simplesmente não é uma solução viável. Aquela ideia de vamos bombardeá-los e eles vão cair porque são um bando de homens das cavernas, claramente não funcionou. Eu disse isso desde o começo. O Irã é uma potência média, uma força central na região. Não dá para ignorar isso. Deixando a ideologia de lado, a gente precisa aprender a lidar com países sérios, mesmo que sejam nossos concorrentes regionais.
se eles são potências e peças-chave na região. E o Irã é um desses países. Outro é a Turquia. E dá para ver as mesmas pessoas se voltando contra a Turquia. Na minha opinião, isso é ainda pior do que se voltar contra o Irã. Vai ser um desastre. Eles estão flertando com tipos de guerra que, bom, isso não é como ir à guerra contra Kosovo, certo? Nem como ir à guerra contra a Ucrânia ou a Venezuela. Esses países menores não têm os recursos, a resistência, nem a proteção geográfica e histórica para sustentar uma luta. Mas o Irã tem. A Turquia também. Se a gente realmente seguir por esse caminho, como vimos nos últimos 3 meses, quer dizer, esse tipo de comentário poderia ter sido feito há 2 ou 5 anos, certo? Não há memória, não há confronto com a realidade concreta da situação que você acabou de mencionar. Eu não quero dizer que a gente perdeu a guerra, mas pelo menos dá para dizer que a gente não venceu essa guerra, que não havia vitória possível no campo militar, porque era um tipo diferente de guerra. A gente ficou muito acostumado a viver nos anos 80. Não eu e você, mas muita gente que viveu aquela época continua presa aos anos 80, se não na realidade, pelo menos na cabeça. E é justamente essa desconexão, essa mentalidade da Guerra Fria, que ainda domina Washington e impede que eles lidem com a realidade como ela é. Olha, eu diria, e digo isso com frequência, que ao não vencer, a gente acabou perdendo estrategicamente. Porque começamos uma guerra que, do ponto de vista militar, sempre foi um passo além do que podíamos dar. Nunca conseguiríamos conquistar aquele país só com poder aéreo, sem forças em terra. Então, na minha visão, isso já é uma derrota, independentemente de termos sido ou não expulsos do campo de batalha. É outra questão. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. O senador Cruz representa o setor mais belicista nos Estados Unidos. Você mencionou vários outros que fazem parte desse grupo, mas também falou que do lado iraniano existe um grupo parecido, também mais voltado para a guerra, e que muitos deles eram contra o acordo. Isso quer dizer que há pessoas do lado iraniano que acham que poderiam realmente ter vencido um conflito se ele tivesse recomeçado. Porque eu estava pensando o seguinte: se a guerra voltasse, nossos mísseis não iam atingir os bunkers subterrâneos com mais precisão do que antes, nem atravessar montanhas de granito com mais sucesso do que da primeira vez. Então, isso não funcionaria. Mas a gente ainda poderia causar muito mais destruição e matar muito mais gente no Irã. Então explica pra gente por que alguns grupos do lado iraniano queriam de fato voltar à guerra. Eles achavam que podiam vencer? Então, uma coisa que eu quero acrescentar, você está absolutamente certo, é que essa guerra por si só, isoladamente, foi uma derrota estratégica para Washington e, sem dúvida, para Israel e para Benjamin Netanyahu. A gente vai ver muito em breve o nível de reação e de resistência que eles vão enfrentar por causa das eleições em Israel em função dessa guerra. Mas o que eu quero dizer, e a gente pode até voltar a isso mais tarde no programa, é que em termos táticos, os Estados Unidos tiveram vantagens. Em termos estratégicos, perderam. Só que em termos de grande estratégia, com esse memorando de entendimento e um possível acordo futuro, a gente pode estar, de fato, à beira de uma virada no estilo Nixon na região. Uma virada em que toda a nossa relação com o Oriente Médio, como ela existia desde 1989, vai mudar. E eu acho que isso representa uma grande redefinição estratégica que pode realmente ser de interesse dos Estados Unidos no longo prazo. É esse tipo de vitória que eu estou falando. É por isso que eu digo que nem tudo pode estar perdido e que dá para ver um lado positivo nisso de uma forma muito inesperada, muito estranha, digamos, trumpiana, em que houve um triunfo paradoxal, como eu chamo, se o memorando de entendimento se mantiver, e isso é um grande sé. Agora, do outro lado, pelos mesmos motivos, há muitos iranianos ligados ao Estado, mas também alguns cidadãos comuns, que vão ser bem céticos em relação a esse acordo, porque não confiam nos Estados Unidos. E eles não acreditam que, do ponto de vista deles,
Donald Trump e o governo Trump os traíram repetidas vezes. Toda vez que eles baixam um pouco a guarda e tentam fazer um acordo com os Estados Unidos, acaba dando errado. E agora a gente está de novo numa situação em que são necessários 60 dias de, discussões, conversas. E quem pode garantir que os 14 pontos aceitos hoje não vão ser descumpridos uma semana depois? Quem pode dizer que existe alguma consistência na estratégia dos Estados Unidos? Essa é a visão deles sobre isso. E eles dizem, olha, a única coisa que Donald Trump realmente demonstrou com suas ações, se é que ele entende, é força. Então, a gente precisa continuar pressionando o máximo possível até que eles simplesmente desistam e vão embora. E nem precisamos de um acordo com eles, porque eles sempre vão voltar atrás. E não dá para confiar. Certo. Então eles estão dizendo que querem voltar à guerra. Eles só estão dizendo, vamos deixar como está, não fazer nenhum acordo e manter o que já existe. É isso mesmo? Olha, o ponto é o seguinte. A questão central aí, na minha opinião, é que essa situação, do jeito que está agora, é insustentável para os dois lados. Eu acho que a guerra em si também é insustentável. Mas essa situação, esse tipo de conflito de baixa intensidade, uns confrontos aleatórios aqui e ali, em que o Irã está meio que em posição de guerra, mas já não consegue mais usar sua influência para regionalizar o conflito. Isso acaba beneficiando muito mais os Estados Unidos do que o Irã. É por isso que os linha dura pensam, bom, isso pode ser uma armadilha. Então, do ponto de vista deles, uma guerra aberta, como foi durante aqueles 2 meses, os 40 dias, era preferível a esse tipo de situação de limbo. Eles não querem ficar nesse limbo. Eles querem uma garantia de que as hostilidades americanas contra o Irã e contra a República Islâmica, como regime, acabaram de vez. Agora o que eles estão dizendo é que nunca dá para confiar nisso. Então, a ideia seria voltar a um cenário de guerra, para mostrar no campo de batalha que os americanos precisam sair da região e aceitar as nossas condições. Mas a alternativa que pessoas como Calibaf estão defendendo ou sugerindo é algo mais ou menos assim. Nós vamos confiar, mas também verificar. É uma abordagem bem parecida com a do Obama. Tipo, nós seguimos o acordo e se o lado americano cumprir cada parte desse memorando de entendimento, tudo bem. Mas se não cumprir, a gente pode interromper tudo imediatamente. Podemos fechar o tráfego e isso funcionaria como um mecanismo de retorno automático, parecido com o que a equipe do Obama tinha, e que foi um dos motivos pelos quais o acordo nuclear, o JCPOA, nunca conseguiu funcionar de verdade. Mas eles estavam dizendo que a gente estava tendo um retrocesso geográfico e geopolítico muito mais forte do que qualquer retrocesso legal ou político que pudesse estar num acordo. Então, eu acho que basicamente a equipe do Calibaf está dizendo algo como, olha, nós estamos lá. É muito fácil perceber se os Estados Unidos tentarem voltar atrás nas promessas. E se fizerem isso, a gente pode encerrar tudo. Eles não querem ser vistos como o lado que quer a guerra. Essa é a lógica deles. Então, no geral, eu acho que existem 3 grupos diferentes no Irã. Um deles era bem reformista, até agora, se é que dá para chamar assim. Eles queriam basicamente vantagens econômicas e uma reaproximação econômica com o Ocidente. Eles realmente queriam. Eles se viam como parte do Ocidente. Queriam que os Estados Unidos gostassem deles, que os amassem. E por isso não foram estratégicos no modo de pensar. Não eram realistas. Eram como versões iranianas de idealistas. E no fim das contas, colocaram o país numa posição em que a percepção dele no Ocidente ficou tão fraca que, de certo modo, acabou convidando à guerra. São também os mesmos que são totalmente contra o Irã ter qualquer tipo de arma nuclear, ou algo parecido, justamente por isso, porque querem uma normalização completa com o Ocidente. Aí tem os linha dura, que basicamente dizem que a única forma de dissuasão que o Irã vai ter um dia são as armas nucleares. Não para usar, mas como parte da teoria da dissuasão nuclear. E o fato de o país não ter isso
teria acabado convidando a guerra. A única nação que tem armas nucleares na região é Israel. Então o monopólio nuclear de Israel acabaria provocando conflito e guerra o tempo todo. Essa é a posição mais militante, mais realista. E aí existe a posição mais pragmática, representada pelo Calibaf. É algo como confiar, mas verificar. O Irã continuaria desenvolvendo seus drones e mísseis e usaria isso, junto com a própria estrutura do seu programa nuclear, como uma garantia, uma forma de se proteger contra possíveis abusos dos Estados Unidos. Mesmo assim, eles diriam que nós queremos um grande acordo final com os Estados Unidos, com o governo Trump. Nós ficaríamos muito satisfeitos em ter um entendimento econômico com os Estados Unidos, desde que possamos manter nossos direitos soberanos, proteger nossa integridade territorial e sermos respeitados de forma mútua nas conversas com eles. E eu acho que isso ficou claro, talvez não nas manchetes, mas nas entrelinhas, na própria carta de Mojtaba Khamenei. Ele disse que está aberto a lidar com os Estados Unidos, até mesmo em conversas diretas. Mas o ponto mais importante que ele destacou foi o respeito mútuo. Os iranianos se importam muito, mas muito mesmo, com essa questão de honra e respeito. A ideia de que os Estados Unidos os desrespeitam, que falam com superioridade e não demonstram nenhum tipo de empatia estratégica. Então, no momento em que o Trump diz algo nesse sentido, como fez no G7, algo do tipo, bom, o Irã é uma potência, eles precisam de mísseis para se defender, os iranianos reagem dizendo, tá vendo? É disso que a gente estava falando. Dá para conversar, dá para fazer um acordo. Então, muito disso tudo é o seguinte, a gente fala sobre as armas, fala sobre a geopolítica, e esses são os fatores estruturais que importam. Mas a psicologia e os aspectos culturais da guerra também contam. Certo. Então deixa eu te fazer essa pergunta, porque eu tenho esse trecho aqui. De um ponto de vista, e eu até comentei sobre isso quando ele fez essa declaração, o presidente Trump sobre os mísseis. À primeira vista, eu pensei, isso é exatamente o oposto de tudo que ele vinha dizendo desde 2018, quando voltou ao poder. Ele dizia que eles não podiam ter mísseis, que era preciso destruir os mísseis deles. Todo o discurso era esse. E de repente, ele vem e diz, What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict? Poder como resultado do conflito. Não há limites. Não, eu ainda não aprendi essa lição. Eu sei disso. Desculpa, essa foi a resposta errada. Aqui está a parte sobre poder balístico. Posso só retomar rapidinho algo que você disse na coletiva de imprensa? Você mencionou que não se importa que o Irã tenha mísseis balísticos. Pode explicar melhor isso? Quero ter certeza de que entendemos sua posição. Não, o que eu quis dizer é que se outros países têm, é um pouco injusto que eles não possam ter também. Um míssil balístico não é a mesma coisa que o que a gente está falando quando fala em armas nucleares. Mas se a Arábia Saudita, o Catar e todos eles tiverem alguns, eu diria que, em proporção relativa, acho que tudo bem. Então, do nosso ponto de vista nos Estados Unidos, aquilo foi uma virada radical de 180 graus. Mas o que você está dizendo é que talvez tenha sido uma decisão calculada para conquistar um pouco de confiança do outro lado. É assim que você vê a situação? Sim, quer dizer, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu acho que é as duas. É como se o Donald Trump tivesse percebido, da maneira mais difícil, que o programa nuclear iraniano em geral, tanto o civil quanto o de mísseis balísticos, estão profundamente enraizados nas capacidades internas do Irã. E além disso, são fortemente protegidos dentro de montanhas. Então ele percebeu que não consegue realmente destruir o programa nuclear iraniano, nem o programa de mísseis balísticos. É mais ou menos o que você disse no começo, Dani. Isso é algo que ele não pode mudar, não importa o que diga, a menos que queira realmente enviar milhões de soldados para o terreno. E não estamos falando de 100 mil ou 200 mil. Isso não seria suficiente.
E as ameaças e intimidações de tomar, por exemplo, a ilha de Karg, ou qualquer outra coisa, também não funcionaram. Então ele tentou de tudo, até finalmente perceber que isso não era possível. Mas tem um segundo ponto importante. Ao dizer essas coisas em público, que eu acho que ele talvez já acredite em particular, ele está mandando um sinal para os iranianos de que os vê como um verdadeiro Estado-nação, um país de fato, e que vai tratá-los dessa forma. Ou seja, não vai mais falar deles como se fossem o Talibã ou homens das cavernas, nem diminuir os líderes iranianos. Acho que outra coisa que alguém me comentou é que sempre que Donald Trump quer fechar um acordo, ele se refere ao Irã como a República Islâmica do Irã. He calls Iran the Islamic Republic of Iran. And I think that's something in the Trumpian psychology to take note of. I think by calling the political system the name that the government calls itself, he's trying to signal that he recognizes the Iranian government. And I think that's a very important signal that I think the Iranians are starting to also understand. So I think, again, I think Trump is moving towards the right direction. I think whether it's J.D. Vance or O Witkoff, ou quem quer que esteja mostrando para ele por que o caminho original foi um erro, eu acho que ele já percebeu isso. E eu espero ver mais firmeza do governo Trump nessa questão. Olha, se fosse só o presidente Trump que tivesse que negociar isso, eu estaria bem mais otimista do que estou agora. Mas, como você mencionou no começo do programa, tem mais dois atores envolvidos. São os representantes de cada lado, o Hezbollah, do lado iraniano, e Israel, do nosso lado. Porque, primeiro, o presidente Trump, quer dizer que Israel é o nosso representante pode incomodar algumas pessoas. Mas foi isso que o presidente Trump disse, só um dia atrás. Mas tem sido uma parceria incrível. Ele costuma dizer que nós somos o parceiro grande e ele é o parceiro bem pequeno. E isso é verdade. Israel teria sido destruído. E para ser justo com o Bibi Netanyahu, que é um bom homem, às vezes se empolga um pouco, mas é realmente um homem muito bom, a gente teve uma parceria extraordinária. Ele tem sido um primeiro-ministro incrível. Temos uma pequena divergência sobre o Líbano. Eu digo, dá para agir com um toque um pouco mais leve. É Bibi. Mas você não precisa ser tão duro. Vamos ver se ele consegue ter um toque um pouco mais suave. Tenho certeza de que o Bibi sempre teve, e muitos podem argumentar, e eu mesmo já argumentei antes, que em certos momentos, não sempre, mas em alguns períodos, o Netanyahu foi claramente o parceiro mais influente, pressionando o Trump a fazer o que ele queria. Mas também aconteceu o contrário. Só que eu acho que o fracasso da guerra, que não saiu como Netanyahu prometeu, mudou essa dinâmica. Mas não acho que isso tenha mudado o Netanyahu, porque, antes de tudo, vamos olhar para a versão dele dessa história. Mais ou menos na hora em que saiu aquela nota da Al Jazeera, dizendo que tinha havido um cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel, o Netanyahu postou na conta dele, no X. Como eu determinei, as forças de defesa de Israel atacaram com força 150 alvos do Hezbollah no Líbano e eliminaram dezenas de terroristas. Isso não soa exatamente como vou recuar e ouvir o parceiro principal aqui. Quanta preocupação você tem de que Israel, por meio do Netanyahu, possa tentar sabotar o memorando de entendimento? Olha, eu tenho total confiança no Netanyahu e, de certa forma, na liderança sionista americana, especificamente aqueles que são diferentes dos sionistas israelenses. Não sei se essa diferença fica clara para o público, mas estou falando de pessoas como Mark Levin. Pode seguir em frente e fazer essa distinção, se puder. Então, o que eu quero dizer é que existe, claro, um interesse nacional real. E há muitos israelenses, inclusive analistas, que não querem irritar os Estados Unidos, que entendem a natureza dessa relação. Quando a gente fala de Israel como um Estado vassalo ou como um intermediário, estamos falando da realidade estrutural dessa aliança. E o que incomodou muitos americanos
é que a relação de poder não se reflete nas decisões que são tomadas. Assim, os Estados Unidos parecem, em termos práticos, uma superpotência. Mas não foi quem pareceu estar no comando ao entrar na guerra que o Netanyahu queria. Muitas vezes parece que é o rabo que balança o cachorro. E isso nunca caiu bem com muitos nacionalistas do movimento América em primeiro lugar, dentro e ao redor do governo Trump. Mas também não agrada muita gente da esquerda e até do centro. Então, é por isso que o apoio a Israel, de modo geral, está despencando. E eu acho que o Trump percebeu isso. Esse é um ponto. O segundo, na minha opinião, é que o próprio Israel, o próprio Benjamin Netanyahu, amarrou o futuro político dele à militância e a esse tipo de ação agressiva na região, contra o Líbano, contra o Hezbollah, contra a Síria e também contra o Irã. Por isso, acho muito difícil para ele se afastar desse caminho. Mas se ele se afastar um pouco e entender as realidades estratégicas do Estado de Israel, o tamanho de Israel, como disse o J.D. Vance, 9 milhões de pessoas, e onde o país está localizado, e voltar à chamada doutrina periférica, que ele abandonou, essa doutrina dizia que Israel deveria reconhecer, a longo prazo, o interesse comum que tinha com o Irã e com a Turquia, os países não árabes da região. Só que o Netanyahu, nos anos 90, e o Sharon, abandonaram completamente essa doutrina. Eles mudaram tudo, inverteram a lógica, viraram tudo de cabeça para baixo. E, em vez disso, passaram a mirar no Irã e, cada vez mais, na Turquia, porque começaram a se ver como uma potência regional. Olha, a realidade é que Israel não é a potência regional. Estruturalmente não tem como ser. Então, quando tenta forçar isso, acaba indo além do que pode, se estende demais e faz coisas que acabam prejudicando o próprio Estado de Israel. Muitos analistas e realistas israelenses entendem isso, gente como Sataranovich e outros ligados às forças de defesa de Israel. Mas a liderança política parece não compreender. Já nos Estados Unidos, existe um grupo de sionistas americanos completamente desconectado da Grudge, como Mark Levin e Ben Shapiro, por exemplo. Essas pessoas, sabe, só querem uma guerra pelo Netanyahu contra qualquer alvo que ele escolher. E querem que o contribuinte americano pague por isso e que o exército dos Estados Unidos lute e dê apoio. Isso é inaceitável do ponto de vista de uma política de América em primeiro lugar. Eu acho que a gente não deve ter vergonha de dizer que os Estados Unidos devem ter aliados e parceiros sempre que isso fizer sentido para os seus próprios interesses. Mas se não fizer, então a gente não precisa se desdobrar para agradar outros países, especialmente um país que é um aliado menor, um aliado secundário, e ainda por cima, numa região onde, na minha opinião, a gente não tem interesses nacionais vitais. É por isso que tanto o pessoal ligado ao Mark Levin, quanto congressistas como o senador Cruz, Lindsey Graham e outros, que parecem servir apenas às ordens do Benjamin Netanyahu, como se ele fosse o presidente dos Estados Unidos em vez do Donald Trump, deveriam parar um pouco e realmente colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. São senadores americanos, e é uma vergonha que um senador americano coloque os interesses de Israel acima dos interesses da América. E ainda por cima, os interesses políticos do primeiro-ministro israelense acima dos interesses políticos do próprio partido e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bem dito. Eu não teria como melhorar isso, de verdade. Certo, então vamos olhar para o outro lado aqui, porque o Irã também tem o seu próprio problema, pelo que eu vejo. Isso foi publicado há pouco tempo no X, onde o líder do Hezbollah disse que Israel vai deixar o último centímetro do solo libanês. Tenham certeza disso. Vitória, em todos os sentidos, significa a expulsão de Israel da nossa terra, e isso vai acontecer com certeza. Nós não somos um povo que se rende. E deixa eu te mostrar algo que vai contra essa ideia, que pode ser um obstáculo para isso. Não é só o Benjamin Netanyahu, mas sobre esse mesmo assunto aqui, desculpa se eu conseguir fazer meu computador funcionar direito, tem um israelense. Peraí, onde é que tá? Aqui achei.
where do you go here? This is it right here. Sorry, Israeli Defense Minister Katz. Desculpe, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que eles arrasaram toda a primeira linha de vilarejos no sul do Líbano. Todas as casas foram destruídas. Os moradores nunca mais vão vê-las de pé. É um reconhecimento claro de uma limpeza étnica sistemática. O ministro da Guerra de Israel, Israel Katz, se gabou na sexta-feira de que o exército israelense destruiu completamente a primeira faixa de vilarejos na fronteira libanesa. E, nesse vídeo que está passando aí embaixo, ele declarou explicitamente que 200 mil libaneses deslocados não vão voltar, e que eles simplesmente nivelaram toda aquela área. Então, como é que se concilia o que Israel Katz está dizendo com o que o líder do Hezbollah está afirmando? Porque eu realmente não vejo como essas duas coisas podem coexistir. Sim, quer dizer, eu acho que isso acabou virando o calcanhar de Aquiles do acordo, ou da abordagem entre os Estados Unidos e o Irã, detente, ou como quiser chamar. De novo, estruturalmente, do ponto de vista realista, aliados menores, ou proxies, seja o Hezbollah para o Irã, ou Israel para os Estados Unidos, ou a Ucrânia. Enfim, são países ou grupos cuja sobrevivência e viabilidade de longo prazo dependem de um certo nível de conflito, para que possam continuar recebendo benefícios dos seus patrocinadores. E é por isso que esse tipo de aliança permanente, como a gente já escreveu várias vezes no Instituto de Paz e Diplomacia, vai contra os interesses das grandes potências. Você não quer alianças permanentes. Como George Washington disse, é importante ser flexível. Você não deve ter amigos permanentes, nem inimigos permanentes. Mesmo assim, toda a visão e a realidade desses estados e grupos menores se baseiam em relações permanentes. Então eu não acredito, nem por um segundo, que Israel e o Hezbollah queiram continuar com esse tipo de confronto, ou que pretendam manter isso. Mas existe uma diferença, porque o que realmente pode mudar a situação é um não, firme vindo de Teherã e de Washington. E esse não firme é mais importante do que qualquer discurso que Donald Trump possa fazer na cúpula do G7, ou do que qualquer declaração pública dos iranianos em apoio ao Hezbollah. Um não firme significa o seguinte: se você começar um ataque, se entrar de novo em território libanês, se for Israel, ou se voltar a lançar foguetes contra Israel, se for o Hezbollah, nós não vamos te apoiar militarmente. Vamos cortar o apoio. E essa é a única forma de, imagina, se os Estados Unidos, o CENTCOM e o Departamento de Defesa realmente mantivessem essa posição e parassem de enviar armas, as nossas próprias armas, para defender o espaço aéreo de Israel. Quer dizer, basicamente, Israel não conseguiria travar uma guerra. Não conseguiria continuar fazendo isso. É meio louco até perguntar isso em voz alta, mas será que é possível que os interesses dos Estados Unidos e do Irã em acabar com a guerra e tentar chegar a algum grau de normalidade, seja lá em quanto tempo, 5 anos, 10 anos, o número que for, caminhem nessa direção a ponto de dizer para os dois aliados, Israel e Hezbollah: se vocês quiserem continuar lutando, vão estar por conta própria. O Irã não vai apoiar o Hezbollah, e nós não vamos apoiar Israel. Ou então, vocês podem entrar nesse acordo e todo mundo sai ganhando de alguma forma. Será que isso é possível? Bem, isso é possível na situação em que, se um dos lados descumprir o acordo, seja Israel ou o Hezbollah, e na maioria das vezes é Israel que faz isso, Israel continua travando essa guerra com o Hezbollah e no Líbano, mesmo depois do cessar-fogo que foi acertado em abril. Então, Israel tem violado repetidamente os termos do cessar-fogo original, aquele que o Irã e os Estados Unidos tinham aceitado. E é por isso que o memorando de entendimento tem sido tão difícil de concluir. Levou semanas para chegar a esse acordo, mas as bases do memorando, os 14 pontos, são muito parecidos com os 10 pontos do cessar-fogo original. A gente poderia ter evitado esse desastre das últimas semanas. As pressões sobre a economia global e o aumento da inflação, aliás, pode esperar por isso. Quer dizer,
uma recessão ainda pode estar no horizonte por causa de tudo isso. Então, essas pessoas assim. Right. And so these are real concerns, and yet we kept sort of like punting because Mesmo assim, a gente acabou meio que adiando, porque Israel queria fazer mais alguns ataques, mais algumas investidas. Então, se Israel continuar com isso, o Irã vai apoiar o Hezbollah, porque vai entender que é Israel quem está violando o acordo, ou que os Estados Unidos não estão conseguindo manter o aliado sob controle e moderação. Mas, de novo, se o memorando de entendimento for mantido, e se os dois lados forem contidos de forma firme, o que basicamente significa parar o apoio militar a ambos, aí sim há algo realmente importante acontecendo. Quer dizer, se Israel parar de tentar ser tão agressivo na sua própria região, tanto dentro de Israel quanto na situação no Líbano e também na Síria com a população drusa, se Israel aceitar de fato as fronteiras que tem, então eu acho que o Irã vai discretamente aceitar ou reconhecer, pelo menos de forma tácita ou silenciosa, o Estado de Israel também. at least tacitly or silently, the state of Israel as well. I mean, this was something that Larry Johnny was floating before. Quer dizer, isso era algo que o Larry Johnny já vinha comentando antes da guerra começar, antes de ele ser morto. Então é interessante perceber que as pessoas que queriam que o Irã chegasse a um entendimento com Israel de forma discreta também acabaram morrendo nessa guerra. É uma situação muito estranha. Mas eu vejo que, se a gente caminhar para uma nova estrutura no Oriente Médio, um novo status quo em que os Estados Unidos recuam, a gente entra no Oriente Médio pós-americano. Os países árabes do Golfo Pérsico conseguem trabalhar com os iranianos e reconhecer que o Irã é a potência regional. O tráfego marítimo continua, mas o Estreito de Hormuz fica sob soberania iraniana, ou sob soberania conjunta entre Irã e Omã, como quiser chamar. Iranian-Omani joint sovereignty, however you want to call it. And basically the region stabilizes it through Basicamente, a região se estabiliza por meio do MI5. São o Egito, o Irã, o Paquistão, a Arábia Saudita e a Turquia, os 5 principais países da região, além dos países que decidiram se manter neutros, servindo como interlocutores entre todos os lados. Esses são o Catar e Omã. Aí é uma situação diferente. Israel vai ter que decidir o que fazer diante disso. Mas se isso acontecer, e de repente, quando o acordo realmente estiver em vigor, quando os benefícios do acordo ficarem claros para todo mundo, e de repente o Hezbollah ou Israel quiserem continuar a guerra, eu acho que toda a região vai se voltar contra eles e impedir o conflito. Ou deixar claro que eles vão estar por conta própria. prevent the war or tell them that they're on their own. So I think it's more precarious right now. Eu acho que a situação está mais precária agora, principalmente por causa do ponto que eu mencionei antes. A falta de confiança, a desconfiança total de Teherã em relação às intenções de Washington e a dúvida se os Estados Unidos realmente têm capacidade de controlar a situação. Veja, o interessante aqui, ou talvez a ironia, é que muitos iranianos, inclusive dentro do próprio governo iraniano, acreditam, um pouco como os defensores do América em primeiro lugar, nos Estados Unidos, que Israel não é controlável pelo governo americano. E essa é a grande tragédia de tudo isso, porque estruturalmente e do ponto de vista realista, Israel deveria ser controlado e contido por Washington. O problema é que isso não acontece, e muita gente acredita que o sistema político americano não consegue controlar nem conter Netanyahu, nem figuras como Smotrich, ou quem quer que venha a ser o próximo primeiro-ministro de Israel. Whoever the next prime minister of Israel would be, and also the Iranian leadership thinks. E também, a liderança iraniana acha que os Estados Unidos provavelmente não têm controle suficiente, por algum motivo. É por isso que eles chamam, quer dizer, eu não acredito nessas teorias da conspiração, mas é por isso que eles chamam ele, na propaganda iraniana, de presidente Epstein, porque estão tentando achar uma explicação para entender por que a superpotência não consegue controlar essa relação. E é a mesma coisa que a gente vê nos Estados Unidos, né? Muita gente pensa, o que está acontecendo aqui? Talvez realmente tenha alguma coisa. Então, eu acho que cabe muito ao presidente dizer um não firme, transformar o discurso em ação, tentar ser coerente e seguir seus instintos depois de, na minha opinião, 18 meses de desastre, e ver no que isso dá. Acho que isso vai ser muito melhor para ele do que o que está fazendo agora. Where that goes, I think it will serve him much better than this.
Olha, parece que o presidente Trump está indo na direção do que você falou. Ele já começou, deu alguns passos nesse sentido. Here is a big step. If it weren't for Donald Trump, Aqui está um grande passo. Se não fosse por Donald Trump, e o Bibi Netanyahu trabalhou bem comigo, mas ele vai te dizer, somos nós que temos as armas, somos nós que temos todo o poder, somos nós que temos os bombardeiros B-2, e por aí vai. Se não fosse por Donald Trump, Israel teria sido destruído. Seu relacionamento com Netanyahu é bom, mas a gente precisa mantê-lo um pouco. Você vai conseguir impedir que Israel ataque o Líbano? Sim, vou sim. Eles têm muito respeito por mim e fazem o que eu digo. a lot of respect for me, and they do as I say. Okay, so I mean, he was Certo, então. Quer dizer, fizeram exatamente essa pergunta para ele, direto. E ele respondeu, sim, eu posso pará-los. Eles vão fazer o que eu mandar. Agora todo mundo vai ver se é verdade. Será que ele vai cumprir o que disse ou vai recuar de novo? Acho que todo mundo está de olho nisso. E você, o que acha? I think everybody's watching for that. What do you think? Again, exactly. That's the question. I think you're absolutely right. Exatamente. É isso mesmo. Essa é a questão. Eu acho que você está totalmente certo. E você já mencionou isso. Enquanto as conversas aconteciam no G7 e toda aquela retórica forte dos Estados Unidos vinha à tona, Netanyahu anunciou novos ataques ao Líbano, basicamente desafiando diretamente o presidente dos Estados Unidos. Mas eu acho que os israelenses com quem eu converso me dizem que isso não é uma estratégia de longo prazo, que ele pode tentar mostrar que é duro, que é o primeiro-ministro de Israel, que Israel é soberano. Mas no fim das contas, tudo isso é obra do Netanyahu. Essa é a tragédia. Eu não acho que Israel estaria nessa situação se ele não tivesse ido tão longe repetidamente. E bom, vamos ver o que acontece. Mas a longo prazo eu acredito que o presidente dos Estados Unidos tem sim a capacidade, a influência e o controle para realmente impor limites ao Estado de Israel. To actually, put the controls on the state of Israel. The question is whether he would actually follow through. A questão é se ele realmente vai cumprir o que prometeu. E eu quero ver isso acontecer antes de dizer qualquer outra coisa. Mas sim, a retórica, a linguagem, mudaram completamente 180 graus. Esse é o presidente Trump que as pessoas talvez lembrem de 2016. Foi por isso que ele se tornou o fenômeno que se tornou. Então é importante que tanto a equipe mais próxima dele, quanto o próprio presidente, entendam o que isso significa para sua base e para muita gente além dela. Porque sim, existem alguns apoiadores do MAGA Trump que não ligam para as políticas e vão contra Netanyahu se o Trump mandar. Mas há muita gente, era uma coalizão. Há muita gente que entrou no movimento do Trump porque estava cansada das guerras, porque queria paz e diplomacia. Because they wanted peace and diplomacy. And, they believe that E sabe, eles acreditaram no presidente quando ele disse que queria buscar a paz. Mas mesmo assim, ele acabou fazendo as guerras mais significativas da nossa história recente, que poderiam ter realmente, mas realmente mesmo, se transformado em uma guerra nuclear. A gente chegou muito perto disso. Daniel, acho que você também ouviu falar sobre isso. Chegamos muito perto de uma troca nuclear, tanto do lado americano quanto do lado israelense. E isso não foi um exercício. Quero dizer, foi algo que realmente foi discutido dentro da Casa Branca. Então é uma questão muito séria e também muito problemática. E eu acho que o Donald Trump, por instinto, não queria uma guerra nuclear. Mas ele percebeu que estava chegando cada vez mais perto disso e foi ficando cada vez mais desesperado. Então, na minha opinião, a situação mais simples seria apenas dizer não a Israel, como presidentes antes dele já fizeram. Desculpe, Arne. and I think if he And I'm continues sorry, on that, Arda. they'll be At ready what to- point? Em que momento? E olha, eu realmente nunca ouvi nada sobre isso, então se você puder explicar para mim e para o nosso público, em que momento você está dizendo que havia indícios de que armas nucleares chegaram a entrar nessa conversa? Nuclear weapons even came into the conversation. So the tweets that the president made. Então, aqueles tweets que o presidente fez sobre aniquilar uma civilização, sobre uma forma de guerra nuclear ou uma bomba eletromagnética, desde o começo, o Trump achava que talvez fosse importante ter uma opção nuclear do lado americano, uma ogiva tática em Natanz, uma instalação nuclear. Pelo que eu sei, isso foi discutido na Casa Branca ou numa reunião privada. E o fato de isso ter sido discutido já é por si só muito preocupante.
E eu acho, e estou escrevendo um artigo sobre isso, fazendo uma pesquisa também, que o motivo de a gente ter chegado a esse ponto, de ter essa guerra e quase ter uma troca nuclear, tem a ver com o monopólio nuclear de Israel, de certa forma. O Trump levou a sério as ameaças israelenses de que seria preciso atacar o Irã com uma bomba nuclear se não houvesse um acordo nuclear. E eu acho que ele tentou impedir isso. E até partiu para o ataque para tentar evitar. Mas, na verdade, isso acabou acelerando a tendência em direção a uma guerra nuclear que era possível. De novo, eu não acho que a gente já tenha chegado tão perto de uma guerra nuclear. Pelo menos desde, você sabe, a crise dos mísseis em Cuba. E eu acho que isso teria sido moralmente desprezível, mas também estrategicamente desastroso. Porque eu não acredito que, no fim das contas, um ataque nuclear, seja tático ou estratégico, fizesse parte de uma campanha de bombardeio estratégico. E muita gente, se você lembrar, há alguns meses, estava circulando por aí dizendo que foi justificado o fato de termos usado bombas nucleares no Japão. E que foi assim que o Japão se rendeu. Havia um motivo para isso. De repente, começaram a aparecer essas contas fazendo isso, muitas delas com apoio israelense. Mas a questão é o seguinte, e eu quero deixar isso bem claro. O nosso ataque nuclear ao Japão não foi o motivo da rendição deles. O que realmente fez o Japão se render foi a presença das tropas soviéticas, tropas terrestres soviéticas, e a possibilidade de uma tomada soviética do país. E, aliás, pela quantidade de poder de fogo, eu não sou especialista militar, mas pelo que entendo de forma superficial, a tonelagem das bombas usadas em Tóquio foi muito maior do que a das bombas nucleares. O Doug McGregor já fez esse ponto no nosso programa antes. Então o Japão não se rendeu por causa disso, certo? E o Irã também não se rendeu depois das 12, 13 mil toneladas de bombas que caíram sobre eles. Então essa ideia de que bombas mudam o comportamento é um erro básico de premissa. Campanhas estratégicas podem funcionar se você realmente estiver travando uma guerra terrestre, comprometido com ela, e acreditar de verdade que é uma guerra existencial. O meu argumento, desde o começo dessa guerra, desde antes da Guerra de 12 Dias, é que isso não é uma crise existencial para os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não está disposto a enviar tropas terrestres de forma alguma. Não estou dizendo que o fervor ideológico, como o que vimos com os neoconservadores na época da Guerra do Iraque, não possa nos levar a cometer erros, colocar tropas em solo e travar uma guerra terrestre. Mas era uma situação muito diferente. Eu arriscaria dizer que mesmo naquela época, como não era um conflito existencial para nós, se o Iraque fosse o Irã, ou se fosse a Rússia, a gente não teria entrado naquela guerra. Ou pelo menos, não teria mandado tropas terrestres do jeito que fizemos no Iraque, ou no Afeganistão. Então, de novo, os conflitos são diferentes. Cada um tem suas próprias circunstâncias. Mas quando falamos de potências históricas e duradouras, como o Irã, a Rússia, a Turquia ou o Japão, estamos falando de uma categoria diferente de poder. Esses são poderes de nível médio, potências intermediárias, que a gente pode chamar de potências regionais, com suas próprias áreas de interesse. E essas potências não desaparecem. Existe um motivo pelo qual elas criaram impérios, pelo qual desenvolveram civilizações. É porque estão lá há muito tempo. Como é que se sobrevive a milênios de ataques, guerras, conflitos, fomes? Existe uma razão para isso. Acho que precisamos valorizar mais a história. Nós somos uma nação mais jovem, em comparação, mas deveríamos ser mais humildes e menos arrogantes em relação aos nossos objetivos e aos meios que usamos para alcançá-los. Eu concordo 100% com você nessa última parte, especialmente sobre ser menos arrogante. Isso pode acabar sendo uma falha fatal em algum momento. Olha, eu queria te convidar de novo para o programa, só para comentar. Eu queria entrar em muito mais detalhe sobre toda essa questão nuclear,
porque a gente chegou a falar disso no programa quando ele fez aquela declaração e vimos mais algumas coisas depois, mas o assunto meio que sumiu e eu não tinha nenhuma informação interna sobre nada daquilo. Então eu adoraria conversar sobre isso com você. Mas, no tempo que ainda temos hoje, o próprio foco da sua organização é paz e diplomacia, o Instituto para a Paz e a Diplomacia. Você vê alguma possibilidade? Talvez a gente chegue a um ponto em que tanto o Irã quanto os Estados Unidos digam um não firme ao lado Irã-Israel e ao Hezbollah, e aí talvez seja possível chegar a uma pausa nos combates agora. Mas olha, isso vem acontecendo desde 1982. Teve a guerra de 2006, claro, e todas as outras fases que foram e voltaram ao longo desse tempo. No ano passado, teve o assassinato do líder do Hezbollah, o Nasrallah, e por aí vai. E agora tudo isso de novo, como o Israel Katz acabou de comentar. 200.000 pessoas foram expulsas de suas casas, e a maioria delas foi destruída. Como é que se chega a uma conclusão pacífica disso tudo, para que não aconteça outra guerra entre esses dois povos daqui a alguns meses ou anos no futuro próximo? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu realmente acredito que o nosso tipo de conflito com o Irã e a desconfiança do Irã em relação aos Estados Unidos foram fatores muito importantes nisso tudo. De novo, as guerras locais são muito relevantes. Elas acontecem por causa de queixas locais, de questões históricas, mas não podem continuar indefinidamente sem o apoio de atores externos, de patrocinadores de fora. E nesse caso, tanto o Irã quanto os Estados Unidos financiaram esse conflito, quer admitam isso ou não. Então esse é um ponto. O segundo é Israel. Desde os anos 70, desde Nixon, e com certeza, a partir dos anos 90, depois que a União Soviética, que funcionava como uma espécie de contrapeso estrutural, deixou de existir, Israel passou a agir com muito menos restrições. Então, a questão é a seguinte: com os Estados Unidos se afastando da região, e com esse tipo de relação especial entre os Estados Unidos e Israel se desgastando, e eu acho que a gente viu tanto o auge quanto a verdadeira natureza dessa relação nos últimos meses, era basicamente para esse ponto que estávamos caminhando. A gente permitiu que Israel extrapolasse, que agisse com arrogância, porque no fundo, deixamos que eles terceirizassem a própria defesa para nós. Nossos porta-aviões, nossos sistemas Patriot, nossa tecnologia, tudo isso estava dando suporte. Quer dizer, Israel é sem dúvida uma potência tecnológica. Ninguém nega isso. Mas não tem capacidade de travar todas essas guerras sem o apoio dos Estados Unidos. Então talvez, se Israel conseguir enxergar a razão, o que eu não acho muito provável num futuro próximo, poderia repensar o que realmente é do interesse nacional de longo prazo de Israel. E não apenas continuar nesse caminho. Precisamos de algo mais próximo da visão dos antigos líderes israelenses, como Ben-Gurion, em vez desse tipo de guerra existencial e apocalíptica, em que até as narrativas históricas e bíblicas de Israel são usadas para justificar um projeto de uma grande Israel. A ideia de que Israel pode ser uma potência regional e expandir suas fronteiras é um veneno, tanto para Israel quanto para a região. Se o próximo primeiro-ministro de Israel, se Benjamin Netanyahu, ou qualquer outro, conseguir realmente realinhar a estratégia israelense e se afastar disso, do mesmo jeito que os Estados Unidos estão, aos trancos e barrancos, se afastando da hegemonia global e sendo forçados a abandonar uma grande estratégia de primazia, e aos poucos, valorizando uma estratégia de contenção e entendendo isso, a gente viu isso na Estratégia de Segurança Nacional, a NSS, de 2025, certo? Ela era muito mais focada no hemisfério ocidental, não era global. Então, as circunstâncias estruturais, a história, a geopolítica, tudo isso é real e tem sua própria lógica. E é por causa disso, por essa lógica, que esse tipo de raciocínio acaba dominando e força estadistas e líderes a fazerem coisas que eles não previam fazer. Por isso, eu acho que isso tem um peso enorme quando a gente fala da liderança israelense.
I think less so for Lebanon. I think Lebanon. Acho que no caso do Líbano é um pouco diferente. Acho que os combatentes de lá poderiam até ser integrados às forças libanesas. Vi uma ideia de um amigo meu, Nissar Ghanem, que é especialista no Líbano, e ele falava sobre como a estrutura do Hezbollah precisa ser incorporada ao Estado libanês, em vez de funcionar como uma entidade separada. Assim, haveria soluções e alternativas realmente libanesas. E também deveria haver uma espécie de recalibração por parte de Israel, levando em conta que o que eles estão fazendo não está funcionando. Eles são hoje a nação mais odiada do mundo. What they're doing doesn't work. They're the most hated nation in the world, and that is not good for Israel. If I were E isso não é bom para Israel. Se eu fosse israelense, eu não ia querer isso, certo? Então o Donald Trump e o J.D. Vance estão certos. O único país que apoia Israel é os Estados Unidos. E mais recentemente, talvez a Índia. Se os Estados Unidos pararem de fazer isso, eles vão estar em apuros sérios. E eu acho que por causa desse exagero, muita gente nos Estados Unidos, milhões de pessoas, não quer mais essa relação especial ou aliança com Israel. Na verdade, muitos veem Israel como o problema na região. Então há uma mudança em relação à mentalidade da geração boomer, com todo respeito, lá nos anos 60, 70 e 80, especialmente depois dos anos 80, quando aconteceu a Revolução no Irã, e aquela ideia de que Israel não pode errar, para uma nova geração de millennials, da geração Z e de outros, que acreditam que, no máximo, Israel deveria ser apenas mais uma nação entre as outras. at best, Israel should be one nation among others, and American strategic interests. Os interesses estratégicos e nacionais dos Estados Unidos são bem diferentes, em muitos aspectos, dos de um pequeno país chamado Israel. Isso não tem a ver com o fato de Israel ser, ou não, um Estado-nação. A questão é que países diferentes, com estruturas diferentes, têm interesses nacionais diferentes. E isso é natural. Então eu não acho que os Estados Unidos possam ou devam agir como Israel, assim como Israel também não poderia agir como uma potência regional ou como uma grande potência, como os Estados Unidos. Esses tipos de fantasias estão tão distantes e desconectados da realidade que acabam trazendo custos enormes e colocam em risco a viabilidade e até a sobrevivência de uma nação inteira. Na minha opinião, Netanyahu tem sido um desastre para o Estado de Israel. Netanyahu has been a disaster for the state of Israel. I genuinely I've argued that since the beginning. Desde o começo, eu venho dizendo que desde a reação dele ao que aconteceu em 7 de outubro de 2023, ele colocou o país num caminho que vai ser devastador para eles daqui para frente. E vamos torcer para que a gente consiga encerrar esse sofrimento e seguir em frente, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel. Olha, Dr. Boyan, eu agradeço muito por você ter participado hoje. Foi uma conversa fascinante. Espero te receber de novo em breve. Thank you, sir. Obrigado, senhor. É sempre um prazer e ótimo estar no seu programa pela primeira vez. É, o primeiro, mas com certeza não vai ser o último. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive.